Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Jaque Pereira, host por aqui, e meu papel é conduzir histórias para inspirar você que está nos assistindo ao redor do mundo. Olha só, as minhas convidadas de hoje é outro patamar, tá? A gente está muito chique, mas antes de eu falar sobre todas elas, eu quero te deixar um pouquinho na página que a gente está para você entender. O Mulheres UOL 2024 mudou. Nós estamos em um novo formato. Juntas, numa comunidade de mulheres que são decididas e prósperas, nós decidimos estudar corpo, mente e espírito. Então, hoje eu estou com as mentoras desses pilares. Temos a Lara, que é a nossa mentora do pilar mentalidade, a G, nossa mentora do pilar corpo, e temos a Pamela, nossa host oficial, CEO do Mulheres UOL, e ela é a nossa mentora de de espiritualidade por aqui. Então, hoje nós vamos falar com essas mulheres, vamos fazer perguntas. Algumas mulheres da nossa comunidade nos mandaram perguntas. E assim, ó, Jaque, que comunidade é essa? O que está acontecendo? Vai, procura uma das nossas tutoras, fala com a gente aí no Instagram, manda direct, que ainda dá tempo sim de você fazer parte. Nós estamos num acompanhamento anual, até novembro nós vamos caminhando juntinhas, toda semana temos encontro ao vivo, temos livros best-seller como base aí dos nossos estudos. Então, não fique de fora, é muito precioso esse tempo que nós estamos sendo juntas e hoje a gente vai conversar e você vai entender um pouquinho mais como participar do Mulheres UOL 2024. Bora começar com as perguntas, então? Bora! Primeira pergunta. Bora que tá todo mundo querendo defunto quieto aqui. É, esse é o elas objetivo. precisam se animar, ó. Não, eu tô aqui olhando o celular, mas eu tô mandando. Mandem perguntas aí, ó. Quem tá no ao vivo, podem mandar perguntas. A gente vai dar um no jeito. Instagram. Isso, no para as Insta. mulheres amigas, né? Porque Compartilha, não é sempre manda ao pras vivo. amigas e Pega o aviãozinho, assim, ó. só vai. Manda que o papo vai ser gostoso. Gente, em primeiro lugar, a primeira pergunta não poderia ser outra. Pamela Welter, Falei. o que te levou a mudar completamente o formato do Mulheres UOL? Não estava bom? Não estava sendo ruim demais? Conta pra nós. Abandonou a síndrome de Gabriela? Qual é assim? Ah, nasci assim, sou É, assim, vou vou ser morrer sempre assim. assim, né? Conta pra gente, Eu por não que tenho mudou? essa síndrome, nunca tive. Eu acho que a intenção de mudar o Mulheres UOL é estar em um lugar que me faça feliz, né? Não adianta a gente ter uma comunidade que aos olhos dos outros pareçam ser muito boa, né? Então, é muito legal e para ti não está fazendo mais sentido. Então, assim, a comunidade estava ruim? Não. Só que a gente estava perdendo força. Conta como era, pra quem não sabe Então, relembrar. como é que era antes, né? Nós éramos em 30 mulheres divididas em comissões. Então, tinha comissão de evento, marketing, comercial, e cada comissão desenvolvia o trabalho para a comunidade. Então, nesse trabalho na comunidade, ela crescia, né, em relacionamento, aprendizagem. Por quê? Porque posso usar o Mulheres UOL como um laboratório. Então, a minha ideia principal sempre foi essa. Você entra no Mulheres UOL, trabalha com mulheres que você nunca viu na vida e vai aprender nisso, né, no trabalho em comunidade. A gente fez 1 ano e pouco, né? 1 ano e 6 meses, 4 meses juntas. Isso. Então, acho que a gente fez um belo trabalho, muito bom mesmo. Tudo que a gente tem foi construído por essa comunidade que dedicou tempo, dedicou energia de vida para construir. Só que chegou num momento em que eu sentia que precisava mudar. E como é que é esse sentir? É ver que as pessoas não estão tão mais satisfeitas, elas não estão crescendo tanto quanto poderiam, enfim, né? Quando as fofocas começam a ser maiores, né? Então, a gente tem que, quando a gente está numa posição de liderança, enxergar. Foi bom até aqui, só que precisa de mudança. Essa síndrome de Gabriela, eu não conheço ela, porque eu gosto da mudança, gosto mesmo, assim... Vou trazer a trilha sonora aqui. Ah. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Só que eu não tenho o talento da Gal pra cantar, então vocês que lutem. Não nasci com esse chip de A voz. gente percebeu. Mas eu sou bom Mas, bastante, olha, eu me basto e eu canto assim mas mesmo. eu acho que a coragem é o que é o importante. Então, assim, falando, por que Mulheres UOL 2024 mudou? Porque, para mim, as coisas têm que ser congruentes. Por exemplo, se eu falo, né, vamos supor, quero falar sobre espiritualidade, esse relacionamento com Deus. Cara, de nada adianta isso se a minha casa não for o primeiro lugar onde exista Deus. O meu relacionamento com meu marido, o meu relacionamento com meu filho. Porque se for bom só para os olhos dos outros, se eu não vivo aquilo que eu estudo, que eu prego, não faz sentido nenhum. Eu acredito
que para muitas pessoas faz. Ter uma empresa que é de fachada, ter um relacionamento que é de fachada, ter uma amizade que só aparenta ser boa para os dois lados. Já começamos com os assuntos. Né? Borbulhando. Uma amizade. Não tem muitas coisas assim? Sim. Na frente, beijo, não sei o que, adoro, adoro. Por trás. Por trás não respeita a pessoa, né? Então, assim, quando tu fala daquela pessoa, tu tá falando mal dela, é uma fofoca, mas, assim, aquilo é uma forma de desrespeito. E aquilo diz muito mais da pessoa que tá falando. Então, assim, o Mulheres UOL 2024 é uma nova versão, por quê? Porque a gente precisa estar aberto para as coisas novas. Eu lembro que você falou, Pam, quando você foi anunciar essa mudança, eu lembro que a Pamela disse, não é porque as coisas estão dando certo que elas não possam mudar. Sim. Então, a gente pode fazer as coisas dar certo de várias formas, né? E sabe uma Experimentar. coisa? Tem várias coisas na minha personalidade que não são tão boas, né? Que precisam melhorar. Mas tem uma coisa que é muito boa. Eu não tenho medo. Eu confio nas pessoas. E eu não tenho medo de dizer assim, vamos dividir isso daqui? Porque, querendo ou não, pensa assim, é como se eu tivesse pego o Pedro e dado um pedacinho para ti, um pedacinho para ti, um pedacinho para ti, e dissesse que a partir desse ano nós vamos cuidar igualmente dele. Então, assim, não é uma coisa que eu não tenho problema em dividir. Eu tenho problema em ficar em um lugar que não tá bom. Eu tenho problema com empurrando Se com a acomodar, barriga. né? Eu tenho problema em um negócio que parece ser muito legal, mas na verdade fundo, não é. Muito Por bem, isso que respondido, então. Respondido. Muito bem. Próxima pergunta é para todas vocês. Vocês acham que essa mudança no Mulheres UOL 2024, ela causou um estranhamento, um afastamento nas pessoas que talvez já fossem parte ou que olhavam de fora, mesmo não sendo dentro da comunidade? Acha que causou essa estranheza? Acha que elas têm um certo, assim... Não gostaram da mudança, propriamente dito, assim? Não gostaram da mudança? Vou começar. Vai. A psicóloga. Alguém aqui, vamos ser bem assim honesta, alguém aqui fala assim, oba, vou mudar, que delícia, que gostoso. Não. As mudanças, elas sempre geram desconfortos. E eu sempre acredito que antes da gente chegar naquele patamar de, nossa, uau, estou vivendo o que eu queria, vem a mudança. E a mudança dói, a mudança incomoda. A mudança, ela gera, sim, muitas vezes desconfortos. Então, eu acredito, sim, que a gente teve afastamento de muitas pessoas por N motivos. Inveja, insegurança, por não fazer mais sentido. Sentir rejeitada, Ser talvez. rejeitadas. Então, assim, cada pessoa tem dentro da sua mente um universo que veio, né? Todas essas vozinhas dizendo por que não faz mais parte, ou não quer fazer. Ou um momento de vida, eu vou abraçar outros projetos e vou agora, né, encerrar esse ciclo. Mas, independente a vida, ela é dinâmica. Então, sim, Ela é movimento. é né? movimento. Então, teve muitos motivos. Repete a pergunta? Você acha que causou que algumas mulheres não gostaram dessa mudança? Com certeza, porque assim, se nem Jesus agradou todo mundo, Que quem dirá nós, seremos nós? Então, meu amor é o seguinte, desagradou, agradou, e nós continuamos seguindo lindas, plenas, maravilhosas, nas nossas É imperfeições. que a gente tem uma cultura que parece que a gente não pode ser desagradada nunca, né? A gente lida mal com essa questão de isso aqui me causa um desconforto, eu gostaria que fosse assim. Então, é uma geração que aceita muito pouco o desconforto. Então, tá, com a minha arrogância, eu já fui para esse lugar de é isso que temos para hoje. Hoje, não é essa a minha posição, tá? Hoje eu penso assim, é isso que é o melhor, que eu acredito que é o melhor dentro do meu coração que a gente pode oferecer hoje. É diferente. Uma coisa é a minha arrogância dizendo assim, é isso que eu tenho hoje, não quer? Tchau, beijo. Quer, se não quer, desiste. Não. Mas já que a gente pode dar a voz para as mulheres nos contarem numa caixinha, o que você acha? Aqui nos comentários. comentários, ó, Aqui, interage com uma nós. caixinha nos stories O que essa você semana. achou dessa mudança do Mulheres E UOL? aí Você você gostou, nos não responde. gostou? Eu trouxe lá nos stories esse diálogo na sexta-feira, encerrando a Semana Corpo. Porque sempre vai ter momentos na vida em que a gente tem a divisão entre as meninas e as mulheres. Então, as meninas, elas ficam facilmente emburradas. Magoadas. Ai, não quero mais. Ai, não gosto mais. E já as mulheres
que já perceberam que a vida vai ser cheia de dualidade, de adversidade, e ela vai se permitir a olhar e vamos ver o que tem aqui de interessante. E isso é a riqueza, né? E a Pamela teve uma decisão realmente muito difícil para mim, né? Assim, foi uma grande surpresa e uma honra estar fazendo parte. E o que tem de mais rico que a Pamela trouxe é a possibilidade dessa variedade de conteúdos, né, para a gente se desenvolver. Personalidades, né? Que Olhares. somos todas diferentes. Olhares. Então, se eu pego, a gente brincou hoje, né? Ah, então eu sou uma cristã, a Lara é espírita. Não, eu sou evangélica, tu é católica, eu vou dar rótulos, tá? Mas não é só isso. Eu sou casada, eu tenho filhos, a Lara decidiu não ter filhos. A G quer formar uma família. Então, cada uma tem uma posição, uma forma de enxergar a vida. A coisa que mais gerou desconforto, eu acredito, no Mulheres UOL, é justamente essa expectativa irreal de que eu cumpra o que está na cabeça de cada uma. Então, por exemplo, não gostei da Lara como mentora. Não acho que ela tenha competência para fazer. Então, a pessoa gera uma expectativa como se ela pudesse julgar daquela visão tão pequena e limitada que nem conhece tão profundamente aqui, todo o contexto, né, que a Lara não é uma boa mentora. Ou a G, chegou ontem. Como ela pode ocupar... Essa é a próxima pergunta, hein? É ela na fila do pão, né? Tipo, estou aqui há tanto tempo que é ela. Então, eu acho que os maiores ruídos que geraram foi porque cada uma que construiu Mulheres UOL, e construiu, porque não foi um trabalho feito com 30, né? Chegou em um momento que avalia, do seu ponto de vista, o porquê aquilo... por que aquela mulher está sentada ali? Por que essa mentora está conduzindo dessa forma? Gosto mais do Instagram quando a Pam conduz de uma forma só. Então, assim, por que foi feito dessa forma? Porque tem 4 mentoras. Para vocês poderem ter mais de uma visão de mundo. Porque quando eu escuto só o que eu gostaria de ouvir, eu não consigo construir nenhuma reflexão adequada, porque eu não olho o outro ponto de vista. Então, eu fico só com a visão da Pamela. Tá, mas tem a visão da Gisana, tem a visão da Lara, tem a forma de se comportar de cada uma, e tem algumas que eu vou ter mais afinidade, outras que eu não vou ter tanta, mas eu vou ter ali um ponto de agora eu posso refletir. Agora, o que a gente faz? A gente só escuta o que a gente gosta de escutar. Só o mesmo ponto de vista, só a mesma visão. E eu acho que é isso que a gente... evolui, né? Daí não evolui. Então, a próxima pergunta é justamente para G. Para quem não sabe, galera, Lara, nós já éramos emissária do Mulheres UOL. E aí, a G participou do Prêmio Mulheres UOL 2023. Bem recente, né? Bem recente. E aí, ela entrou nesse novo time do Mulheres UOL 2024. E eu queria saber, G, se em algum momento você se sentiu deslocada vindo para o Mulheres UOL nesse formato de faço parte do time, dos bastidores. Como você se sentiu e como você está se sentindo depois dessa experiência, desse mês que a gente já passou juntas? Mas conta, abra seu coração, como foi esse sentimento de ser chamada para fazer parte do time Mulheres UOL? Então, né? Como explicar o inexplicável? Vocês vão achar que que papinho de cocriação, de quem medita, faz yoga. Eu me sinto em casa. Eu nasci para isso aqui, entendeu? Então foi o colapso de onda. Aí a observadora, a realidade se encontraram. Mas assim, desde o início, lá no jantar, em agosto, do Mulheres UOL pelo Brasil, quando eu olhei para a Pamela, e a gente já teve essa conversa, é inexplicável, uma questão energética de, nossa, existe uma conexão. E eu me coloquei de peito aberto em todas as etapas do prêmio, em tudo que eu faço. E isso não quer dizer que eu seja perfeita, mas sou boa bastante. Então, todo momento eu me coloquei disponível e com muito amor. E eu acredito que isso fez com que eu tivesse afinidade com o projeto. Então, eu tenho uma coluna numa revista que é Corpo, Mente e Alma. Então, a Pamela trouxe Corpo, Mente e Espírito. Para mim, já é um universo familiar. E quando ela me convidou, eu só falei que sim. Não sabia como que ia ser, né? Semana passada foi um baita desafio, porque daí eu tenho meus projetos e o UOL. Mas eu sinto que em todo momento, e inclusive isso que eu falei lá
Café Mentoria do prêmio, quando a gente foi entrevistada para gravar o videozinho, o porquê que eu quis participar e por que eu seria, sim, a campeã. Porque eu sempre, na minha história, na minha jornada, cresci diante de desafios. Então, quando vem um desafio, nesse momento em que muitas coisas eu já me estabilizei, já conquistei, já amadureci, eu vejo que é uma oportunidade de evoluir um pouco mais e me colocar num desconhecido que vai me levar para novas possibilidades. Então, para mim, está sendo maravilhoso, eu estou amando. A gente sabe que a vida é cíclica, mas o tempo que eu estiver aqui, eu quero fazer valer a pena cada minuto. E honrar, né? A confiança da Pamela, né, gente? Sim. Que olha só, não é, Não é é qualquer coisa. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu, com certeza. Tenho certeza que isso também deve ter gerado bastante burburinho, né, gente? Ai, uma pessoa que não é emissária, estou olhando de fora, talvez isso tenha gerado. Sim. Por isso que eu perguntei qual é a tua sensação, para ver como é importante a gente se conhecer, saber o nosso lugar, nos sentir pertencente e merecedoras das oportunidades que a vida nos dá. Ai, eu me sinto. Porque senão a gente podia entrar nessa onda, né? De, ai, não, eu não faço parte, eu não estava lá, eu não sei. Não, cara, e que isso sirva de incentivo para você também. Se você receber uma oportunidade, receber um convite, diga sim, se prepare, esteja preparada nos bastidores, Esteja né? perto de quem pode te dar as boas As oportunidades ambiências, né? também. Odeio essa palavra, né? Porque é uma Mas é palavra verdade. que olha que as pessoas falam. Possibilidades. eu Mas é gosto. assim, é o lugar, é porque assim, se, É se tu tá verdade. fechadinha lá no teu casulo, ninguém te vê, tu não conversa com ninguém, cara, você não foi feita Não. para estar sozinha. Você foi feita para estar em comunidade. Quem diz isso? O seu corpo. Tudo em você é sociável, desde os teus neurônios, espelho, até a tua fala, tudo é para um ser social. Então, a ideia de viver em comunidade não é uma coisa que você possa escolher. Você pode, mas você vai entrar em sofrimento. Não deveria ser uma opção. Por quê? Né? Porque o ser humano é um ser social. Ah, eu vou falar dos monges, dos... Tá, eu tô falando das pessoas, né? É porque eles escolheram uma interiorização plena, né? E daí aqui eu tô falando de um ser que foi construído para se socializar. Então, eu penso assim, como a G foi escolhida, como a Lara foi escolhida, elas não foram escolhidas. Deus falou no meu coração que pareceu certo, e eu não fiquei questionando e dialogando, sabe, com o pensamento. Eu pensei assim, quem que poderia ser a mentora de corpo? Daí eu vi na G a raça dela durante todo o prêmio, vi que deu matching comigo, né? Então, eu conseguia conversar, era uma pessoa que eu conseguia confiar. E me pareceu certo. Às vezes, tudo que a gente precisa para tomar uma decisão é parecer o certo, né? E dar aquele passo de fé e confiança de que as coisas vão se organizar. E daí pensar no que pode acontecer de pior. O que pode acontecer de pior é não dar certo. É. E daí, se não der certo... Só fazendo para saber. Eu mudo, faço Mulheres UOL 2024, segundo semestre, e pronto. Parte 2. Não tem essa. Não, mas olha só, tu falou de uma coisa que é mais ou menos o que eu disse no início. Parece esse papo aí, né, de cocriação. Mas é importante você se preparar para o melhor cenário, a melhor possibilidade. Então, quando a Pamela pensou nesse projeto e perto dela, a que mais estava alinhada com isso era, então, eu e a Lara, porque nós estamos nos dedicando. Tá? Então, não é por tempo de casa, né? Isso até a constelação empresarial fala, ensina. Porque se uma pessoa entra na empresa, ela começa a dar mais retorno para a empresa, não importa o funcionário de 20 anos que está lá assim acomodado. Então, aquela pessoa ela ganha força no campo. Eu sinto muito as mulheres que não me aceitaram muito bem, Jaque, mas para elas, assim, eu procuro não pensar nisso, sabe? Eu já me questionei, né? Nossa, será que as mulheres... Porque eu me dei bem com praticamente todas, e as que, então, eram antes emissárias, tenho carinho por elas. Para mim, não chegou... Até mim não chegou nada, né? Mas sinto muito se isso acontecer, porque... Caso tenha acontecido, né? Né? Talvez Tenha não Eu acontecido. quero aconteceu. trazer um olhar, você falou de empresas, né? E esse é um campo que, modéstia à parte, eu mando bem. E é uma coisa que eu sempre falo quando eu desenvolvia lideranças pelo Brasil afora. Você nunca
vai ser avaliado pelo que você fala, e sim pelo que você faz. Então, a sua competência é que vai te dar a propriedade de ir para o próximo nível da sua carreira. E é o que acontece aqui. Muitas vezes, a gente pode não estar num falatório, numa vitrine, mas nos bastidores a gente estava fazendo coisas que conectaram com a visão da PAN. E isso é muito importante. O quanto que você pensa de forma estratégica. Ok, universo, né? Cocriação. Eu quero muito estar num podcast. Eu quero muito poder trazer coisas que vão dentro de mim para outras mulheres. Ai, que bacana. Tá, mas e aí, minha filha? O que você vai fazer para isso? Você vai estudar? Você vai em ambientes que tenham pessoas do podcast? Você vai em imersões? Você vai em encontros? Ou você vai ficar só sentada na frente do computador, lendo e visualizando isso? Porque existe um grande gap entre atitude e pensamento. Então, quanto mais eu vou para a ação, que foi uma coisa também que maravilhosamente bem a gente falou no passado, a ação vai te levar resultados, é a grande sacada. Que muitas vezes o que nos prende de não ser tão boas é a falta de ação. Com medo do perfeccionismo, a gente se trava. E tem uma coisa que pensa, né? Às vezes não as oportunidades, elas precisam de uma série de coisas. Então, teria muitas pessoas bem legais no Mulheres UOL que poderiam ocupar essa cadeira aqui. Mas talvez ela é de outra cidade, de outro estado. Ou ela tem uma agenda que não daria Não para tem essa conciliar. Neste momento, Então, né? então, a questão é a oportunidade, às vezes, casa com a pessoa que está mais próxima daquilo que E tá está disponível, configurado. né, Tá naquele disponível momento. e tal. É porque aquela outra pessoa não é boa? Não. Não. É só porque a gente se prepara para as oportunidades, porque elas vão abraçar a pessoa que está mais próxima daquilo que ela precisa. Às vezes não vai ser você, não porque você não é boa, não tem conteúdo, não entrega. Não. É porque você está em outro estado. Né? E você não vai conseguir estar aqui todas as segundas-feiras para dar. Mas continuo perto, vamos ter outras oportunidades. Eu vejo isso, assim, que as mulheres que decidem estar no movimento e se entregar para ele, elas sempre recebem. Não tem como. O campo vai te devolver. Em algum lugar, ou é em conhecimento, ou é em relacionamento. Eu vejo vocês fazendo negócios entre vocês, né? Então, uma sendo mentora da outra, uma contratando a outra. Tu é minha funcionária hoje, né? Fora do Mulheres ou. Então, assim, qual é o poder disso, né? Eu poderia não te conhecer, eu poderia não Exato. conhecer vocês. Eu faço tua mentoria, né? Então, assim, pratico. Flip Yoga. Eu pratico Yogini. yoga, né? Aham. Não ganhei, comprei. Só para Honrou, dizer. Só né? para Honrei. deixar que Honrou. ela pagou, porque adultas pagam para crescer. Isso aí. Exatamente. E daí ela até me falou, ai, não, a primeira vez que tu falou, tu disse, não, vai ser uma honra te ter na minha turma. Daí eu disse, não, me manda o link que eu vou comprar. Claro que ela me deu um desconto de fundadora. Membra fundadora. Membra Olha fundadora. que Chique demais, né? Mas, assim, gente, escolhi ficar na Ilha da Magia, morar aqui. Paguei vários preços com essa escolha. E por isso que estou aqui, viu? Sim. Olha só. Mas o que eu penso é justamente assim, cara, onde a gente se coloca, né? Eu me coloco num lugar onde eu acredito. E eu acredito de todo o meu coração que a gente está entregando a melhor versão. Porque é a melhor versão até aqui. O ano passado foi a melhor versão que a gente conseguia. Esse ano vai ser a melhor versão. E o ano que vem vai ser a melhor versão. Porque se a gente não tiver assim, crescendo, não faz sentido. Para Exato. que serve esse lugar? Né? Inclusive, a próxima pergunta tem a ver com isso. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam que diferencia, o que mais diferencia a comunidade Mulheres UOL 2024 de outras demais comunidades que a gente vê por aí. Então, eu ia complementar antes, na fala da Pamela, que o que ela está falando é uma mentalidade de abundância, de mulheres adultas que executam, que são ousadas e criativas, né? Que é o slogan do Mulheres UOL. Criativas, executoras E ousadas. Isso. E, muitas vezes, o universo, a vida, Deus, né? O Espírito Santo, ele traz as oportunidades. E aí você, ao invés de ir de peito aberto e depois ver, olha, isso aqui eu dei conta, e fazer pequenos ajustes, você começa primeiro, ai, mas como que vai ser? Ai, mas... Então, tu já coloca um monte de barreira. Isso já torna muito diferente, né? O quanto você está disponível realmente para crescer. Sim.
e tem a outra visão. Por exemplo, tô vendo que uma querida aqui, que é a doutora Luana Lima, se você precisar de botox no Espírito Santo, fale com ela, mas ela tá aqui. Maravilhosa. Mas o caso dela é diferente, por exemplo. Ela não está em 2024, porque no ano passado ela foi uma pessoa que gastou, deixou a energia aí em vários pequenos projetos, né? Então, esse ano, para ela, está sendo um desafio botar toda a energia dela em um lugar só. Então, também é válido, né? Quando tu faz isso de uma forma tão consciente que tu não está sendo levada por qualquer decisão, não. Hoje, eu escolho o meu negócio, que até então eu dissipei a minha energia. Agora eu vou botar foco 100%. O ano que vem, querida, a inscrição do Mulheres do Ovo estará aberta para você. Isso Porque aí. daí já um ano já chega, Já né? deu, já chega. pode voltar. Já pode voltar. Com a energia que você possui, eu tenho certeza que em um ano vai catapultar e vai Meu arrasar. Deus. É, isso aí. Mas eu sinto que Mulheres UOL, eu nunca tive uma oportunidade e experiência anterior de comunidades, grupos de mulheres, e sim de outros segmentos, né? Mas o que é nos bastidores é o que aparece. E para mim isso me ganhou. Esse é o meu valor. Por quê? Poxa, a vida está passando, é o teu tempo. E aí, se não tiver bom e a gente tem a maturidade, que eu acho que isso diferencia também, as mulheres que querem caminhar em 2024, elas estão sendo levadas para um aprofundamento. E isso exige uma maturidade. Porque a criança interior vai espernear e tem que ler 3 livros. Tem que. Todo mundo está fazendo isso, né? E é assim que a gente cresce juntas. Sim. Então, os bastidores Tu sendo acredita aquilo que esse é o maior aparece. diferencial, né? A transparência, Isso, a genuidade. que não é aquela coisa assim de a Pamela é outra pessoa nos bastidores, e aqui ela é simpática, a Lara. Não, vocês são reais e é isso que me ganhou. Sabe? De, poxa, a gente tem uma vida. A frase da Pamela que me ganhou é assim: eu sou uma mulher comum. Bem comum. Essa Então, frase se eu é posso, bem vocês usada. também podem, né? E é isso. Mas esse do comum fala muito com aquela nossa do ordinário, né? Eu me vejo uma mulher assim, ordinária não, né? Mas assim, uma mulher comum, simples. A Ana Carolina fala muito sobre isso, muitos mentores usam, né? Mas como o extraordinário habita ali, né? Porque, cara, não é só no final, sei lá, o evento de 300 pessoas, que foi muito legal no Mulheres UOL. Sabe o que foi legal? Foi legal as pequenas reuniões, as reuniões que a gente chorou, que a gente contou uma para outra o que precisava. Foi legal a quantidade de vezes que a gente se encontrou para organizar um sonho que não nasceu de uma só, mas sim de todas elas. Então, essas coisas que foram as ordinárias foram muito mais legais do que as extraordinárias aos olhos dos outros. Porque foram essas pequenas reuniões, encontros, que geraram relacionamento, né, para a gente poder seguir em frente, né? Então, o Mulheres UOL foi construído, a base dele é muitas mãos. E é por isso que é fácil de estar aqui dentro. Talvez seja difícil de tu acreditar e dar o passo para entrar. Mas se você dá o passo, entra todinha, sabe? Com aquela vontade de fazer, não é difícil ficar. Exato. Porque Eu fiquei. E tô amando. Porque são muitas, né? Foram muitas mãos Sim. que construíram. Não foi E é só lindo isso. Gê, ainda a respeito do corpo, e aí todas nós podemos falar sobre, mas como a Gê é a nossa mentora desse pilar, quando a gente fala em corpo, você acredita que existe uma barreira, talvez, das mulheres de pensarem vão falar sobre corpo, é padrão, é exercício físico toda hora, sabe? Olharem só para essa parte da aparência e não para a parte que, de fato, nós estamos desenvolvendo, que envolve muito mais do que isso? Com certeza, né? Porque eu também me pego. Ai, meu Deus, mas eu engordei 3 quilos e agora eu tô lá de mentora de corpo. Sim, estou aqui, é meu veículo de alma. E eu acho que o que de mais diferente a gente está trazendo é o olhar para o seu corpo. E tudo mais vai vir como consequência de você olhar para o seu corpo com esse amor, com esse zelo, com esse cuidado. E existem mulheres magras, belas, que estão vazias por dentro. Então, isso não quer dizer, o padrão de beleza. Tem mulheres que elas estão um pouquinho acima do peso, mas elas amam cada célula do seu corpo, que elas exalam um magnetismo. Elas olham para você e parece que ela te abraça com o olhar. Então, a beleza é sim do divino.
eu acredito, né? O belo é, sim, nos conecta com o divino, mas não num perfeccionismo. E a ideia é que a gente traga esse olhar e que a gente consiga juntas entender o quão é difícil sair de hábitos que a sua família provavelmente não ensinou você a ter. Então, você vai conseguir construir como um hábito, com leveza, depois de muito tempo batendo naquela tecla, te levando lá para o exercício, né? Então, Arrastada. arrastada, não é assim fácil desde o início. Só que depois é tão gostoso você perceber que você constrói uma vida que é boa de ser vivida, que você acorda, que você tem rotina, que você tem horário para cada coisa. Então, isso também entra na autovalorização. Eu acho que o de mais importante do pilar corpo, que pode ser o mais distante, sabe? Não sei se para vocês as mulheres entenderem que tem a ver corpo com mulheres UOL, que é sobre negócios. Acontece que não existe uma mente forte em um corpo fraco. A gente acha que está bem, mas quando a gente consegue integrar corpo, mente e espírito, a gente vai além. Né? Então, as mulheres que se cuidam, quando elas estão diante de uma negociação, ela sabe o quanto que vale a hora dela. Porque ela, para estar no seu belo estado mental, emocional, físico, investindo na sua vida de qualidade, ela sabe o quanto que vale a hora dela para negociar um projeto, uma palestra, né? Uma assessoria. Então, isso é muito importante. Certo. Né? Até falando sobre isso, nós gravamos um episódio que vai ao ar essa semana e nós falamos sobre isso também. E aí eu queria a fala da Lara sobre isso, que eu acredito que se nós trabalharmos a nossa mentalidade, automaticamente nós vamos querer olhar para o nosso corpo, para o nosso espírito. Tu acha que está tudo... Claro, está tudo interligado, né? Mas tu acredita, Lara, que olhar com atenção e intenção para a nossa saúde mental já é um fator muito positivo para a gente conseguir alinhar os outros pilares também? Eu quero só complementar uma coisa que a Gi falou sobre o corpo. Eu sou uma mulher que, assim, eu sempre tive muita dificuldade em aceitar meu corpo. Até os meus 35 anos, eu odiava que eu olhava no espelho e eu resolvi dar um basta. Então, eu comecei a procurar ajuda, perdi peso, eu usava 42, hoje eu uso 38 e ainda quero baixar para 36. Mas, enfim, são questões minhas que eu uso como parâmetro, crenças que eu tenho. Só que uma coisa que eu vejo, sabe, Gê, que eu preciso dizer para você que está aí do outro lado, é que quando a gente começa a cuidar da nossa alimentação, a gente começa a fazer uma prática regular de exercício, e não precisa fazer um crossfit, uma academia, ser a louca que acorda às 5 da manhã. Não precisa disso. Você pode caminhar 3 vezes na semana, você pode fazer uma meditação, você pode fazer esporte, ali, né? Sei lá, um beach tênis, uma caminhada. Tem que bater o batimento cardíaco, tem que ir a 150. Mas, assim, isso vai te trazer autoestima. Isso vai te trazer também outras coisas que o próprio corpo, ele metaboliza. Você vai ter hormônios que vão agir para você. Então, além do psicológico, temos alguém aqui. Oi, Cris! A Cris chegou aqui no estúdio e está com som a toda. Beijo, amor. Então, assim, você precisa entender que a sua mente, ela está conectada ao seu corpo. Então, o que você consome, os alimentos, a água, eles também são os remédios que você precisa para o seu dia a dia. E eu digo por experiência própria. Muitas vezes, esse fim de semana, cara, eu comi muito doce, eu comi muita carne vermelha, eu comi muito carboidrato. Domingo, eu acordei, assim, péssima. Eu não consegui levantar cedo, eu estava cansada, eu estava drenada. Por quê? Porque eu me intoxiquei de alimentos desde sexta. E eu comecei a perceber que... para além de um corpo bonito, a gente tem que ver os nossos hábitos e a nossa alimentação como a verdadeira medicina para a nossa qualidade de vida. Para a gente poder ter uma vida boa no nosso dia a dia, a gente tem que entender que nós somos responsáveis por nós. Muito tempo, eu botava a culpa nos outros. Ah, mas ela é bonita porque ela tem personal, porque ela tem nutricionista, porque ela tem cozinheiro. Não, ela tem autorresponsabilidade de todo dia escolher cuidar dela. Então, assim, queria falar um pouco sobre essa questão do corpo. O que você coloca para dentro te dá, sim, muito auxílio, mas a mentalidade, ela caminha de mão dada. Então, não dá para separar o corpo da mente. A mentalidade vai sustentar também essas escolhas, sim, né? Vai te fazer... Claro, vai dar preguiça, vai. Tipo assim, gente, eu acabei de falar para vocês, eu passei 2 dias numa esbórnia aqui, comendo como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque eu estava ansiosa, porque eu estava com várias questões minhas, sim, eu sou ser humano, eu tenho TPM, eu tenho ansiedade, eu tenho insegurança. E eu vejo que toda vez que eu caio, que eu tropeço,
eu também pago o preço. Então, assim, mas entender que a gente não é perfeita, que a gente precisa entender que a gente tem aquelas vozes dentro da cabeça, tipo, ó, tá vendo? Você parou, você não comeu direito, você não se exercitou, você é péssima, você não vai conseguir chegar no seu objetivo, desiste. Essa voz, ela não é você. Você é quem observa essa voz, você é quem ouve essa voz. E aí entra a questão da mentalidade. Enquanto que você achar que você é seus pensamentos, você tá fuída. Sim, você está, porque você não é a voz que está na sua cabeça, você é a observadora dessa voz. E muitas vezes a gente desiste de coisas mesmo antes de começar, porque a gente presta atenção nessa vozinha, que ela nos sabota, que são crenças que a gente ouviu na infância, que são comentários de outras pessoas, que a gente se agarra, assim, como se fosse uma verdade única. E não é. E aí, só para encerrar, eu quero pegar um exemplo. Que eu sempre falo assim, se você vê uma pessoa xingando uma pessoa que você gosta, né, falando mal, desestimulando, sabotando, o que você vai fazer? Você vai, no mínimo, se afastar dessa pessoa que está falando mal, ou você vai pegar e falar, pode parar, não é isso aí. Agora, Ou vai falar mal junto. ou agora, quando você tem uma pessoa dentro da sua cabeça te sabotando, te xingando, o que você faz? O que a gente geralmente faz? A gente toma como verdade. A gente acredita. As vozes que estão na nossa cabeça, muitas vezes, são os piores carrascos. Então, tomar esse cuidado, que é o que eu sempre digo. O primeiro passo para a gente começar a alinhar a mentalidade com o corpo, para transformar a vida, é entender que você não é as vozes que estão dentro da sua cabeça. Você é a pessoa que observa essas vozes. Quando você conseguir fazer essa divisão e começar a prestar atenção, e até às vezes é legal. Eu tenho um nome para minha voz dentro da minha cabeça, que é o general. Muitas vezes, quando eu começo a me sabotar, eu sei que é o general que está ali querendo ferrar comigo. Então, assim, aprenda a ouvir o que vai dentro da sua cabeça. Começa por aí. Ó, só levanta um pouquinho, querida. Mostra. Vira um pouquinho. Gente, Dá uma voltinha, dá vai. uma voltinha. Agora levanta tu, Jay. Oh, my God. Sério isso? Ué? Olha. Horas. É que eu tô de saia larga. Então. Alguém acha que alguma dessas duas mulheres tem problema com o corpo, cara? Sabe uma das coisas que eu lembro que eu ouvi? A Lu não vai estar mais aqui, porque ela não me respondeu, mas a Luana uma vez falou assim, ó, uma das raivas que eu mais tenho é quando a Lara falou numa reunião que tava gorda, que levantou e pegou uma barriga que não tinha. Mas a questão não é como a Lu acha que a Lara deve se sentir. Porque tu falou uma coisa muito forte, tu falou que te odiava até os 35 anos. Eu tô uns 7 quilos, eu olho no espelho, eu me acho gata, gostosa. Eu não me acho, assim, estou fora do meu peso, sabe? Mas você se aceita. Mas eu não, a questão não aceito porcaria nenhuma, porque eu tenho 7 quilos, vão sair, em nome de Jesus. Não me pertence. Não, Eles vão me embora. pertence, mas assim, eu não consigo odiar o que eu vejo, entende? Então, é muito cruel como as pessoas exigem que a gente se comporte de uma maneira. Então, tu não tens o direito de se sentir mal com o teu corpo. Eu tenho, porque eu tô muito mais gorda do que você, mas tu não tem. Mas isso já é um julgamento da tua parte? Não, eu tô falando uma frase como se as Sim, pessoas claro. estivessem falando. Sim, na verdade é o julgamento, né? Esse é o Que julgamento, você personalizou tipo agora assim- eu tô te trazendo. É um julgamento que a gente costuma fazer automaticamente. Mas não, Pra o tudo que é coisa na corpo vida. pode ser um grande empecilho para qualquer uma de nós, mesmo para aquela mulher que olha por fora e diz assim, não, tu não tem problema Mesmo com o pra corpo. Gisele. Né? Mesmo com a Gisele. A Gisele não deve ter. A Gisele... Vai saber. Olha aí, ó. Ó o Olha aí, julgamento, ó. ó o Ó o julgamento, meu povo. Vai saber. Mas é o que a mente pensa, né? Mas eu nunca me esqueço, uma vez, a gente estava num encontro, não sei o quê, e eu viajo muito. Eu tenho uma agenda, né, que às vezes exige que eu viaje para o exterior. E ano passado eu fiquei 90 dias fora. Aí, eu acho que foi a Pan que falou assim, já estou de saco cheio de ficar aqui. Porque eu não tô aguentando, eu trouxe alguns pontos, e aí eu me lembro que a Pan falou assim, já se viu ficar de saco cheio, tipo assim, passar uma tá fora. temporada em Miami. Eu falei assim, gente, mas vocês não entendem. Não é porque eu estou fora, que seja um mar de rosas. Eu tenho uma rotina, eu tenho minhas frustrações, eu tenho os meus planos. Sim. Só que a gente tende É, a a achar minha que a grama do vizinho é mais verde, idealização. e a gente julga também. Sim. Então, por que a gente trabalha os três, né? Mente, corpo, espírito? Porque a gente pode até separar para tentar dar mais atenção.
Então, porque quando eu trabalho espiritualidade, eu estou trabalhando o relacionamento com Deus, que é diferente de você ir para uma igreja e ficar balançando sua mão de olho fechado. Tem um monte de gente que está na igreja e não tem nenhum relacionamento com Deus, que fecha o seu olho e não consegue ter conexão genuína, que não consegue se sentir preenchido. Isso não é relacionamento com Deus. Então, isso é uma forma de ver. Mentalidade são as narrativas, porque a gente é feito de narrativas. Então, a gente tem várias histórias na nossa cabeça que a gente precisa analisar. E vozes, né, Pam? E vozes e histórias para ver se elas são verdades ou não. Porque no momento em que eu coloco, né, como espectadora daquela voz ou daquela verdade, eu posso avaliar. Será que isso que eu acredito é uma coisa que realmente é ou não? Então, isso é sobre a mentalidade. E sobre o corpo, é que não existe como é que eu vou cuidar da minha espiritualidade, como é que eu vou cuidar da minha mentalidade se eu tiver um corpo falhando. Parece que as pessoas espirituais, elas ou tu é espiritual ou tu cuida do teu corpo. As duas coisas não podem acontecer. Mas isso é um desequilíbrio, né? É desequilíbrio. Tanto que, assim, quando eu vou ensinar lá o yoga e começa pelo chakra base, as pessoas que se dizem e que estão, de fato, buscando um caminho de espiritualidade, de elevação. Ai, mas o chakra base, sim, porque você está nessa vida material. Se você não aceita por primeiro seu corpo, suas raízes, você não está aqui. Você está numa fuga do seu corpo físico, dessa vida material, para se achar mais elevada, mais espiritual. E aí isso vai trazendo outros problemas. Outros problemas para você na sua vida cotidiana, nas suas questões pessoais, financeiras, porque você está ignorando que, sim, Deus te deu um corpo para você cuidar, Deus te deu a experiência na dualidade da matéria, e isso é um desequilíbrio. Então, eu já tive muitas pessoas ao meu redor, no meio do yoga mesmo, de que, esse pessoal, né, eu não gosto de musculação porque é difícil para mim, mas não é questão de, não, isso não é elevado, não é espiritual, né? Mas eu quero trazer uma experiência que eu falo que é a língua chicote da bunda, né? Porque olha só. Não, essa é uma expressão lá do norte. Para quem não sabe, eu morei 5 anos em Manaus, então eu tenho umas expressões, às vezes, que vem lá do norte. Eu sempre pensei assim, gente, mas eu vou... Porque a gente tem preconceitos, né? E aí, quando eu comecei a praticar yoga, eu falei assim, a gente às vezes ouve o pessoal falando, porque agora vai praticar yoga, vai virar iluminada, vai parar de comer carne, vai parar de beber, vai parar de não sei o quê. E eu era a primeira a falar, Deus o livre, que horror, eu não vou fazer isso. Mas olha o que é curioso. Ter a possibilidade de se experimentar no meio da jornada é o que faz a gente mudar com prazer. O que aconteceu? Eu comecei a fazer as práticas de yoga e eu comecei a sentir a necessidade de não comer a carne no dia da prática. Por quê? Porque eu ficava mais leve. Aí eu comecei a sentir a necessidade de não beber álcool. Aí eu comecei a trazer isso para o dia a dia. Não, no dia que eu for trabalhar, eu não vou comer massa porque eu fico pesada, eu não vou comer carne vermelha porque eu fico com sono, eu não vou beber álcool hoje porque amanhã eu quero acordar cedo, mais disposta. Então, às vezes, a gente começa a experimentar coisas que vão nos trazendo leveza. E é sobre isso, quando a gente começa a entender que se abrir para um novo universo gera novos comportamentos, novas atitudes e novos resultados, é um privilégio para poucos. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a fazer isso, olhar para si. E no Ocidente nós temos mais essa questão de separar, né? Isso é aquilo. No Oriente, tudo está junto. Tanto que o Deepak Chopra, que é o autor do livro do Nosso Pilar Corpo, ele é um médico e ele traz também a medicina ayurvédica, que é a ciência da longevidade. Então, o Ayurveda é muito mais que a medicina como aqui no Ocidente. E eu sou terapeuta ayurvédica. Então, no Ayurveda, quando você imagina que você tem a sua essência, que é um cristal, e ele está dentro de você, no centro do teu ser. E, de repente, você começa a se alimentar mal, não dormir direito, e, enfim, ter pensamentos todo... Para o Ayurveda, isso é um embotamento. É como se você estivesse colocando lama em cima desse cristal, que é a sua essência, que é a centelha do divino. Então, não tem como você querer crescer, evoluir e deixar uma das partes. Pode ser que alguma delas vai ser mais difícil para você.
Talvez você é muito conectada com o corpo, é mais difícil de se conectar com Deus e perceber que Deus está em tudo. Talvez você vai ser mais mental e menos do corpo. Se sente bem falando de Deus. Talvez você vai ser tão conectada com Deus que você acha que não precisa cuidar do corpo. E aí que tá o desafio, né? E esse é o desafio do Mulheres A UOL. gente equilibrar os três. Porque, gente, vou ser bem sincera. Entre pegar e ir para uma academia e sentar e ler um livro ou ver um Netflix com um pote de pipoca, eu prefiro as duas opções anteriores. Para mim, ir para uma academia, para mim, né, tipo assim, desenrolar o tapetinho é sempre um desafio. Eu não sou naturalmente disposta a isso. Eu sou naturalmente disposta a sentar para ver uma TV ou para ler um livro. Então, todo dia eu busco me desafiar. Porque não é fácil, não vamos mentir aqui, não vamos parar de ser hipócrita. Tem muita coisa que a gente tem que fazer porque somos adultas, preciso fazer porque é bom para mim. Eu tenho que tomar esse remédio mesmo sendo amargo, mas ele vai me curar. Então, a gente tem que parar com a ilusão de que eu vou ser plena. Não, tem coisas que você vai fazer obrigada e vai até sentir um pouquinho de prazer, mas na maior parte do tempo você vai ter que fazer porque você está se responsabilizando. E é isso, não vamos botar açúcar aonde não tem. Mas é científico, né? O cérebro tá lá. A gente fez o meme com a todinha, né? Como assim o cérebro... Não o quero. cérebro fica olhando Imediata. o quê? Me erra. Minha zona de conforto tá boa, né? Ele Por vai- que é melhor fazer isso juntas? O apoio, né? O sim. estímulo. Né, eu acredito nisso, que você tá ali em um lugar onde as pessoas entendem as tuas dificuldades. Onde não tá fácil para ti chegar no 36, para mim não tá fácil chegar no 42. Tá Né? vendo E só? assim como eu vejo várias mulheres que estão com muita dificuldade de... eu escuto muito isso. Eu tenho dificuldade de fazer uma oração. Daí eu fico, gente, como assim? Orar é fechar o olho e falar. Falar só o que vier na tua cabeça. Mas, sabe, para ela não é uma dificuldade. Para mim não é uma dificuldade. Para ela é uma dificuldade. Então, estar em comunidade você está desenvolvendo as mesmas coisas. Você tem dificuldades diferentes, algumas que se parecem com as suas companheiras ali que estão crescendo, mas vocês estão indo para um mesmo lugar, que é diferente de onde a gente está. Pam, uma Né? coisa que eu acho maravilhoso, quando a gente está em comunidade, a gente começa a entender que existem, às vezes, assim, a gente tende a achar que a gente sempre não é boa o suficiente. Só que, como você falou, às vezes a gente olha para a pessoa, poxa, ela tem essa dificuldade e eu não tenho. Opa, então nisso eu sou boa, que legal. Mas eu não sou tão boa naquilo. Então você aprende a relativizar, a pegar mais leve e também ver que às vezes o seu suficiente já é a bênção de outra pessoa. E a gente vai se sentindo especial, a gente vai se sentindo útil, a gente vai se estimulando, vai se automotivando com o apoio também e com as dores das outras mulheres. Não que a gente seja sádica e queira ver o povo em sofrimento, não é isso. Mas é que a gente consegue entender que, às vezes, não é sobre só a nossa dor. Às vezes, a dor da outra pessoa nos ensina muito. Exato. E a gente consegue se tornar mais empática e a crescer. Então, eu digo, o movimento que acontece nessa comunidade, ele é único. E eu já participei, ao contrário da G, que ela comentou no início, que ela não participou de comunidade de mulheres, eu já participei de algumas comunidades. E eu digo que hoje não, desde o ano passado, a Mulheres UOL, ele sempre me provocou a ser melhor do que eu sou. Claro que existem comparações, existem, mas isso é uma coisa que eu sempre tive, assim, muito legal, que a PAN trouxe para nós. Você tem a obrigação de ser melhor do que você era ontem, não melhor do que outro. E isso é transformador. E isso nos traz uma paz, uma leveza, que a gente para de competir com o outro, a gente observa, se estimula, mas o jogo é com a gente mesma. Olha só, a gente tá indo para 1 hora de gravação. Era para ser 30 minutos, eu preciso fazer as últimas Tá, perguntas. só deixa eu falar uma coisa. Complemente. Não achem que é maravilhas, que não tem desconforto, que não tem pessoa... Ai, não gosto, não vou muito com a cara daquela dali, mas é isso que te faz ser uma pessoa que, não gosto, mas por quê? Qual é o meu problema? Ou o problema tá nela, ou o problema realmente tá em mim, porque não pode estar incomodando tanto. Aí Aí tu a gente pega já- esse aí a gente já ranço, puxa. guarda ele, bota ele em algum lugar e segue Mas, fazendo o Pan, teu papel de ainda, adulta. ó, Jaque, só para encerrar, então, antes da próxima pergunta, existe sim uma dinâmica de grupo que acontece. O nosso inconsciente, quando nós estamos em grupo, as pessoas que estão ali vinculadas, elas servem de representantes de muitos desafios e muitos talentos. Essas pessoas que estão olhando para o mesmo lugar, uma mesma intenção, elas têm essa função. Então, quando você vai para esse olhar de observadora, você começa a perceber, nossa, ela me trouxe algo que
não é a primeira vez, então eu de fato preciso melhorar isso. Ou, nossa, ela fez eu reconhecer um talento que eu não dava o devido valor. Então, a força do grupo é isso, e também porque nós, seres humanos, chegamos até aqui porque a gente viveu em tribos. Então, é importante que quando você está lá no seu ambiente familiar, nas suas amizades, nas companhias da empresa que você trabalha, e ninguém busca esse desenvolvimento, aqui você tem as companhias para isso. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta para a gente encerrar. Porfa! Pamela Welter, o que é a espiritualidade? Isso foi uma pergunta que enviaram, tá? Mulheres da nossa comunidade mandaram e aí eu preciso fazer. O que a espiritualidade representa na tua vida e por quê? O que te levou a decidir abrir isso de forma bem escancarada no Mulheres UOL 2024? Qual é a importância disso na tua vida? No nosso primeiro encontro, a gente perguntou para as mulheres o que levaram elas para o Mulheres UOL, né? E uma das respostas que me trouxe surpresa mesmo, sem demagogia, foi elas falarem espiritualidade. Ah, não, porque isso aqui, mentalidade, corpo, eu já desenvolvo em outros lugares, mas foi espiritualidade. Então, eu sempre achei que as pessoas não me achariam competente o suficiente para falar sobre isso, né? Por quê? Porque eu olho para a minha vida, enxergo todos os meus defeitos, né? Como eu tenho um problema com ira, com ser objetiva demais, como as pessoas me trazem várias coisas que são defeitos, que não são coisas legais. E daí eu fiquei pensando que isso estava me impedindo de falar sobre a coisa que mais deu sentido para a minha vida. Então, a espiritualidade tem a ver com um compartilhar algo que é real. Que hoje, por mais que eu não seja uma pessoa perfeita, que eu não tenha um relacionamento sem brigas, que eu não seja uma mãe que acha que acerta todas as vezes, que eu não seja uma filha para minha mãe que aceita ela na sua totalidade, ainda estou tentando, trabalhando nisso, né? Aceitar aqueles momentinhos assim para aceitar toda a vida que ela tem para me dar e, enfim, me deu. Por mais que tudo isso lute contra mim, eu tenho uma certeza que Deus me deu uma grande oportunidade. E não falar sobre isso é ocultar parte importante da minha vida. Então, eu poderia falar sobre empreendedorismo, eu poderia falar sobre várias outras coisas, né? Trabalho, sei lá, muitos anos com comunidades, outros conhecimentos. Mas onde eu achei que o meu conhecimento seria mais eficiente, mais verdadeiro, seria na espiritualidade. É um lugar onde me acho PhD, onde eu tenho todas as respostas? Não, mas é o lugar que mudou a minha vida no ano passado. Então, eu tenho 1 ano, pelo menos, de jornada, né, mais profunda, porque relacionamento com Deus eu tenho há muito tempo, mas de olhar para isso e dizer assim, cara, isso aqui é prioridade da minha vida, colocar na minha agenda os meus primeiros 30 minutos, não oro 4 horas por dia, mas os meus primeiros 30 minutos, assim que a minha babá chega, são com Deus. Porque isso se tornou tão importante que eu não quero mais abrir mão. Então, a questão de trabalhar a espiritualidade no Mulheres UOL esse ano era muito mais para compartilhar uma coisa que é real, fez sentido. Por mais que eu não sou uma pessoa sem problemas, sem defeitos, sem, enfim. Daí eu acho que Deus queria usar justamente isso, né? Então, até teve uma divergência, porque daí agora que eu falo sobre isso, as pessoas sempre vão falar, tá, mas tu não fala de Deus? É como se, quando tu começa a falar sobre esse assunto, tu tá impossibilitada de errar, tu tá impossibilitada de ter defeitos. Tu não pode mais. Como assim tu faz uma coisa? Não, mas tu não é a cristã? Quantas vezes eu já ouvi isso esse ano? Tu não é cristã? Ah, uma cristã. Então, assim, eu acho que eu tinha tanto medo disso, assim, desse julgamento, que eu ficava sempre falando em meias palavras sobre Deus. Eu disse, não, vou falar. Eu quero, né, se tiver ataque, vou ter que lidar com isso, e talvez seja justamente lidar com essas falas que vai me fazer crescer. Porque qual é o meu natural? O meu natural é a briga.
o meu natural é o embate. Eu não sou Você é o Pedro, amiga. Eu não sou uma pacificadora. Eu O sou uma Pedro pessoa total. que briga. Mas, assim, talvez assim eu vou ter a oportunidade de ter outra forma de lidar com essa situação. E que sabe não é o a que briga. é lindo nisso tudo, eu estive falar agora, né? Tô trazendo para a personalidade, eu vou tomar a liberdade aqui de dizer, e talvez eu esteja equivocado, mas é minha leitura pessoal. Nós estamos em 4 mulheres aqui. E eu vejo 2 pacificadoras e 2 mais lutadoras. Porque quando a gente conversa, eu falo para a Pã, tudo que a Pã fala, eu falo assim, cara, eu não vejo isso nela. Eu vejo uma pessoa, tipo, muito parecida comigo. Aí eu, opa, mas talvez eu tenha toda essa dose, por eu me identificar tanto com ela, é que eu não vejo ela como uma força que algumas pessoas pacificadoras podem ver. E não estou dizendo que pacificador é maior, melhor, pior, menor, não é isso. Estou dizendo que hoje aqui nós estamos numa mesa com 4 mulheres, que nós temos 2 muito curadoras, muito pacíficas, muito analíticas e plenas, e nós temos outras 2 muito mais sanguíneas, né? Muito mais executoras, Quem muito é a mais pacificadora? agressivas. Ela eu tenho certeza. Ela? Perante Porque tu nós, não me ela viu fica. brava. Porque tu não me viu brava. Mas tu se acha pacificadora? Deus tem feito um trabalho por aqui, né? Não é. Eu É o que acho, eu ia eu dizer. acho que num mesmo. grupo, mas é o que eu tô dizendo, no nosso grupo de nós 4, eu vejo que vocês 2 assim, acabam tendo um papel de muito mais pacificadoras do que fogo no rabo. Então, mas eu preciso, só pra finalizar, porque a gente tem que terminar, mas eu preciso só Olha, compartilhar. olha, olha. Preciso compartilhar com vocês, a Pamela vem falando sobre isso. Quando eu falei que ela era o Pedro, não tô falando do filho dela, tô falando do Pedro da Bíblia, né? Porque sim! ok. eu sou cristã. Fiquei pensando Eu sou que- cristã, então eu gosto muito de estudar a Bíblia. E o Pedro, ele era totalmente sanguíneo, totalmente birrento. Ele ia lá e cortava a orelha do soldado. E não Ah, na força do ódio. E aí Jesus olhou para ele e falou: afaste-se de mim, Satanás. Ou seja, ele estava sendo usado para impedir o propósito. Então, quando a gente olha para a Bíblia é maravilhosa por causa disso, independente de religião, é um livro de sabedoria milenar. Então, quando você olha para a Bíblia, você vê que Deus não escolheu ninguém perfeito, né? Ele escolhe justamente as pessoas com características duvidosas, no bom sentido, porque todas temos características duvidosas para nós ver o quê? Que não somos nós, é Ele que faz através de nós. Então, nós não somos super mulheres, nenhuma de nós que estamos aqui, nós não somos melhores que ninguém por estarmos aqui nessa mesa hoje, mas nós somos usadas, fomos criadas de uma forma intencional, palavrinha que eu adoro, fomos Essa eu criadas gosto. por um Deus intencional, um Deus que não erra, Ele criou cada uma de nós, seja mais sanguínea ou seja mais pacificadora, com um objetivo. Porque a Pamela vai conectar com mulheres que eu talvez não conecte. Você, a G, com mulheres que a gente não iria se conectar. Então, realmente, a Pamela ter olhado para si e dito, eu sou assim mesmo e é desse jeito, é nesse veículo que eu vou entregar a missão que Deus botou na minha mão, é maravilhoso, porque eu acredito que... E daí você vê os frutos já no primeiro encontro do Mulheres UOL 2024, a gente já percebe os primeiros frutos. Poxa, maioria da que está aqui tá olhando para isso, tá querendo isso. Imagina se ela tivesse guardado, tivesse ficado paralisada com esse receio. Não E teria aceitar, né? propagado. Porque, tipo, eu trouxe aqui pequenos rótulos só para uma compreensão muito rasa, porque eu acredito que a gente não é feita de rótulos, nós somos muito mais do que as Sim. palavras que eu trouxe agora. É um mero exemplo. Mas eu acredito que a gente tem, sim, muita capacidade, todas nós, você que está ouvindo também, temos muita capacidade de transbordar, de transcender. Exato. E muitas vezes a gente se prende com medo de não ser o bastante, com medo de não dar conta. Quando, na verdade, muitas vezes a gente tem que simplesmente fluir, que nem um rio. Quando você começa a fluir, as coisas vão. Vai ter umas pedras que a gente vai ter que desviar, contornando, e vai vai indo. contornando, mas não se pare, porque água parada apodrece. Isso aí, Mas dá eu dengue. acredito que Dá dengue. no inconsciente coletivo, na mente das pessoas, ainda existe aquela hierarquia de que precisa ter alguém como autoridade para guiar você. E daí, automaticamente, você não se responsabiliza pelos seus atos, né? Então, o convite que a Pamela está fazendo é que a gente caminhe ombro a ombro. Vamos olhar juntas, caminhar juntas e crescer juntas. Hoje de manhã, Jaque, eu ouvi essa passagem, né, quando Cristo estava escolhendo Eu também. e Os aí, 12. os 12. E ele não escolheu porque... Daí eram 2 jovens, 2 mais velhos. Um era assim. Então, todos os temperamentos, né? E não foi porque eles eram perfeitos. E sim porque eles estavam ali disponíveis a caminhar junto, né? Estou colocando aqui com as minhas palavras. Então, eu acredito que espiritualidade é essa relação direta com Deus. E a gente sai
desse lugar de que existe alguém lá em cima que não pode errar, porque a gente também faz isso quando a gente olha para padre, para pastor, né? E sim que nós estamos aqui, ombro a ombro, olhando para o mesmo lugar, para a mesma direção, com a mesma intenção, e isso nos fortalece. Eu acho que as mulheres que estavam buscando isso sozinhas pensaram imediatamente, agora eu tenho mais companhias, né? E as que de repente não fez sentido, né? Então elas Se conectaram, né? Com certeza elas não avaliaram o meu caráter para decidir se iam ou se não iam. Eu acho que quando eu digo caráter é muito mais assim, se eu tenho uma personalidade calma, tranquila, porque eu não sou assim, né? Muitas das que entraram já conheciam, inclusive. Elas entraram com essa intenção, do ombro a ombro. E daí sim eu acho que faz sentido, porque daí a responsabilidade está dividida. Eu tô ali para compartilhar, mas você vai me trazer tantas coisas sobre espiritualidade, que é algo que eu também quero continuar evoluindo, que daí vai fazer sentido eu continuar Exatamente. com esse assunto. A Ká colocou assim, ó. A Jaque não é pacificadora. Fogo no parquinho! Ela é fogo no rabo, mas ela é fogo no rabo também, só que Deus tem um extintor, entendeu? Ele vai mostrando pra gente a calma, menina. Calma, filha. Eu só deixo a Relaxa. cabelo, só deixo o foguinho no cabelo. Gente. Ele acha maravilhoso. A maternidade também, ela vai nos moldando, né? Tá grávida, amiga? Não, já sou mãe, né? Pra quem não sabe, não estou grávida. Mas é porque eu já fui muito mais sanguínea, muito mais brigona. Eu dava os dois braços pra brigar. E não queria tirar nunca. Então, hoje não. Hoje a minha paz vale muito. Se custa minha paz, é caro demais. Então, isso a gente tem aprendido. Não significa que eu seja plena. Então o nós tempo temos todo. isso em comum. É, Pronto. Isso aí. Aí, tá vendo? Olha só, vamos fazer. Gente, assim, é que quem tá aqui agora ao vivo, talvez. Que eu falo, a tecnologia é maravilhosa, né? Mas nada como estar no presencial. É. A energia que a gente sente, ou pelo menos eu sinto que são polos, assim, muito complementares, sabe? É É verdade. gostoso, assim, o negócio. É gostoso. Só pra estar aqui. Aliás, a gente convida vocês a virem aqui, né? Vamos abrir também ao longo do ano para mulheres da comunidade estar aqui conosco Isso também, aí. fazer podcast, Fazer esse participar, bate-papo. bate-papo, vai ser muito gostoso. Falando nisso, vamos fazer tipo um de frente com Gabi agora aqui, ó. A De frente com a Jaque. De frente com De a frente com a Jaque, Jaque. de frente com a Ruiva. Adoro. Quero fazer, Ai. quero fazer uma pergunta e vocês vão responder com uma palavra, tá? Isso. É tipo um bate-bola mesmo, bate-volta. É assim. Então vamos começar para Pamela. Um desafio. Em uma palavra. Desafio. Paz. 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 Lara, um medo. Comparação. Forte, né? Comparação destrói qualquer um. G, um sonho. Ser mãe. Agora vamos inverter. Para Lara, qual que é o teu maior desafio? Em uma palavra. Vulnerabilidade. Pamela, qual que é o teu sonho atual? Paz. Tudo em giro em torno de paz. Madre Teresa baixou aqui, Ai, gente. não tem outra palavra. É paz. E G, um medo. Ai, agora. Ai, é que eu aprendi a lidar também com medo, né? Acho que essa relação com Deus nos faz. Lança fora o medo, né? Uma É. palavra. Ai, meu Deus do céu. Não sei. Superação, né? Talvez. Pode tá ser superando, tá superando os seus medos. superação. Superação. Então tá, meninas. Nós precisamos encerrar, afinal de contas. Eu já quero estamos falar na hora sobre o medo. aqui. Pode falar. Falta medo. de paz. Vocês entenderam, né? Qualquer oportunidade que vocês tiverem de poupar a Pamela, poupem. Ela precisa de paz. Acho que Gente, foi um desafio. pedido de Ó, socorro aqui. tanto que ela fazia yoga presencial com a prof dela e Faz online, online comigo, contigo. ou seja, ela está tá fazendo na a parte busca. dela. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz com esse bate-papo. Me sinto também muito honrada de estar caminhando no Mulheres UOL 2024.
E quero dizer para você que, por acaso, ainda não faz parte do Mulheres UOL 2024, você conseguiu aqui, ó, captar só um gostinho do que a gente tem se desenvolvido, aprendendo, caminhado juntas. Então, busca a gente agora no direct, manda aí uma mensagem, manda no bate-papo ainda que dá tempo e vem com a gente caminhar. Nós estaremos até novembro juntas nesse formato. Os eventos, né? Teremos eventos eventos, presenciais. teremos imersão final do ano. Então, assim, não fique de fora. Quebre essa primeira barreira do desconhecido. Ah, não, eu queria antes, quando era em 2023, agora não quero mais. Para de ser criança, vem ser mulher no Mulheres UOL 2024. É isso. É isso aí? Um beijo e até a próxima! Até o próximo.